presidente Lula pediu para o Congresso retirar de tramitação 4 projetos encaminhados pelo governo Bolsonaro. Dentre eles, aquele que poderia isentar os militares de punição por mortes durante operações. O Rudá Moreira está com a gente também ao vivo neste plantão para detalhar que projetos são esses retirados de pauta a pedido de Lula. Rudá, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde para todo mundo que acompanha o CNN 360. Pois é, um dos projetos encaminhados pelo Palácio do Planalto, ainda no governo anterior, e que agora podem ser paralisados, na verdade, um dos mais polêmicos, é justamente esse, que trata sobre o excludente de ilicitude para militares. A proposta que foi encaminhada ao Congresso em novembro de 2019 diz que lesões ou mortes causadas por militares em operações, aliás, em confrontos durante uma operação de garantia da lei e da ordem, não serão crime. Isso caso ocorram em reação a uma agressão considerada injusta. Este é apenas um dos 4 projetos de lei de Jair Bolsonaro, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer agora que o Congresso Nacional retire de tramitação. Além dessa proposta sobre a ação de militares em operações de GLO, as outras que Lula tenta retirar do Congresso tratam de normas para o uso de redes sociais, de cessão do excedente em contratos de partilha do pré-sal e da instituição da política nacional de longo prazo. Sobre o uso de redes sociais, o projeto de lei enviado por Bolsonaro propõe uma alteração no Marco Civil da Internet. Para quê? Para impedir que as plataformas, as redes sociais cancelem perfis ou removam conteúdos, removam publicações que descumpram os termos de serviço, a menos que haja justa causa. Outra proposta, é sobre o pré-sal. O projeto do governo anterior autoriza a União a vender o excedente em óleo a agentes privados por meio de leilões. E, por fim, a política nacional de longo prazo traria regras e fundamentos estratégicos de longo prazo para a administração pública, para, de acordo com o texto, garantir a soberania nacional e promover o desenvolvimento. Os pedidos de Lula para a retirada de tramitação desses 4 projetos de lei do governo Bolsonaro foram publicados hoje no Diário Oficial da União. Tainá. Obrigada pelas informações, Rudá Moreira. Eu chamo então a Renata Agostini, já com essa lista trazida pelo Rudá, para comentar para onde a gente deve olhar, Renata. Essa questão dos militares é bem sensível, né? Acho que por isso que a gente destaca, porque tem aquele projeto também sendo discutido dentro do governo que prevê uma reforma da GLO. Pois é, então, o governo Lula já se mexe nessa direção. Essa questão da GLO, né, das operações de garantia de lei e ordem, há um desejo do PT de que essas operações, inclusive, elas deixem de existir, mas há um entendimento por parte dos militares de que isso cria um problema. Ao mesmo tempo em que essa decisão, esse pedido do Palácio do Planalto ao Congresso, né, para que não seja debatido nesse momento projetos que versem sobre isso, há em debate, em costura, em confecção no governo Lula a proposta de uma emenda à Constituição, ou seja, um projeto, uma PEC, que vá justamente estabelecer que militares que desejem se candidatar às eleições ou que vão ocupar cargos no governo, eles tenham de sair, deixar a caserna, pedir licença e se aposentar, na verdade, porque o tipo de licença equivale a um afastamento. Hoje o Estadão trouxe um detalhamento, eles obtiveram a minuta dessa PEC e trazem um detalhamento. Diversos pontos já eram, inclusive, esperados. A gente chegou a noticiar a intenção do governo em fazer isso. Qual é a ideia do governo? Olha, a partir de agora, quem for se candidatar tem que sair da carreira militar e quem for ocupar um cargo tem que estar na reserva, não pode estar na ativa. A gente viu durante o governo Jair Bolsonaro militares da ativa ocupando cargos de ministro e ministros de Estado, e o governo Lula quer promover, então, essa reforma, uma iniciativa que surgiu no Ministério da Defesa e agora está ali, o Palácio do Planalto está finalizando essa proposta que vai ser encaminhada para a tramitação no Congresso por algum parlamentar. O fato é que, por que eu estou ligando essas duas coisas? Porque havia uma expectativa
expectativa de como seria o tratamento da GLO dentro dessa PEC, dessa proposta de emenda à Constituição. O interesse dos parlamentares do PT é que ela também contemplasse, além dessa proposta de que militar que quiser entrar para a política tem que deixar o métier militar, também houvesse algo versando sobre a GLO. Mas o governo não está disposto a mexer com esse expediente nesse momento, ou seja, colocar fim a isso. São dois debates distintos. Um é que você dê uma proteção ainda maior a militares que eventualmente tiverem algum tipo de... ficarem livres de algum tipo de punição, que é o excludente de ilicitude que Rudá comentava, e o outro é uma ala do PT que diz, olha, vamos acabar com a GLO. Qual é o problema? Além dos militares serem contra... em muitos momentos, o GLO acudiu e socorreu governador em situação difícil e, vamos lembrar, inclusive governador do PT. Um caso durante o governo Jair Bolsonaro, que foi necessária a GLO, foi naquele motim de policiais militares no Ceará. Lá, naquele momento, o governador era Camilo Santana, que agora é o ministro da Educação. Então, por fim, a GLO não é algo muito simples de acontecer e, aparentemente, essa conclusão que o governo Lula está chegando. Perfeito. Obrigada, Renata. Até já já.